Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer a correção, pessoal, das tarefas 34, 35 e 36, tá certo? Então, a primeira tarefa aqui, sobre relações de proporcionalidade. É, Divisão direta, divisão inversa. A gente vai usar aquela constante K, tá? Quando a divisão ela for direta, eu vou multiplicar o valor pelo K. Quando eu tiver uma divisão indireta ou inversa, tá? Eu vou dividir o K pelo valor. Então, vamos aos exemplos, tá? Vou pagar aqui. é, Exemplos. Em um bolão de loteria entre dois amigos, um contribuiu com 12 e o outro contribuiu com R$ 8. O bilhete foi premiado com a quantia de 120 mil. Quanto coube a cada um, sabendo que a distribuição foi feita de maneira diretamente proporcional à contribuição? O que isso quer dizer? Que quem contribuiu mais deve ganhar mais. Justo, né? Como é que você faz esse cálculo aqui, tá? Então, vou chamar aqui o amigo um, tá? Primeiro amigo, segundo amigo, tá? Então, o primeiro amigo aqui, quanto que ele vai ganhar? Tá? Ele vai ganhar um valor proporcional ao que ele contribuiu, que foi de R$ 12, tá? Então, o primeiro, ele vai receber 12 vezes K, tá? Então, aqui eu vou multiplicar, tá certo? Não sei quanto vale esse K, porque nós vamos calcular. O segundo amigo, o segundo amigo, ele contribuiu com R$ 8. Tá? Então, ele vai receber proporcional ao que ele contribuiu. Então, aqui vai ser, no caso, 8 vezes K. Tá certo? Agora eu vou montar uma equação. Então, eu sei que 12K mais 8K, ó, 12K mais 8K, vou fazer aqui, tá? 12K mais 8K, ou seja, o que o primeiro vai receber mais o que o segundo vai receber, vai ser o total aqui do prêmio de 120 mil. Certo? Então, a gente vai ter 20K igual a 120 mil. K vai ser igual a 120 mil dividido por 20. Aí cancela zero, cancela zero. K é igual a 6 mil. Pronto, ó. Achamos o valor do K. Tá? Agora é só substituir aqui, tá? Então, o primeiro vai receber 12 vezes 6 mil, que vai dar 72 mil. E o segundo amigo vai receber 8 vezes 6 mil, o que vai dar 48 mil. Tá certo? Então, o primeiro recebe 72 mil e o segundo recebe 48 mil. Tá certo? Se você somar os dois valores, vai dar os 120 mil. Tudo bem? Então, vamos ao exercício de número 2. Um tio dividiu R$ 810 entre seus sobrinhos, de modo que as quantias recebidas por eles fossem diretamente proporcionais às idades de cada um. Sabendo que as idades são 5, 6 e 7, quanto cada um irá receber? Então, gente, ele vai dividir aquele valor diretamente proporcional às idades, ou seja, quem tem mais idade vai receber mais, quem tem menos idade vai receber menos. E o raciocínio é exatamente igual ao primeiro exercício, tá? Então, aqui, vamos chamar aqui de um neto de 5 anos, tá? Neto de 5 anos, o neto de 6 anos e o neto de 7 anos.
tá? Então, quanto que o neto de 5 anos vai receber? 5 vezes K. O de 6 anos vai receber 6 vezes K. E o de 7 anos vai receber 7 vezes K. 7 vezes K. Certo? E eu sei que os três juntos irão receber 810 reais, tá? Então, 5K mais 6K mais 7K igual a 810, certo? Então, a gente vai ter aqui 11 com 7, então vai dar 18K igual a 810, certo? K vai ser igual a 810 dividido por 18, o que vai dar 45. K igual a 45. Agora é só vir aqui e substituir. Então, o primeiro neto vai receber 5 vezes 45, tá? 225 reais. O neto de 6 anos vai receber 6 vezes 45, tá? 270 reais, certo? E o neto de 7 anos, 7 vezes 45, tá? 315 reais. Certinho? Muito bom. Vamos ao exercício de número 3. Uma empresa distribuiu 15 mil entre seus três gerentes. A divisão foi feita em partes diretamente proporcionais, ó, de novo, tá? Diretamente proporcionais ao tempo de serviço na empresa. O primeiro gerente está há 3 anos, o segundo está há 4 anos e o terceiro está há 5 anos. Quanto cada um recebeu? Tá? Então, a divisão foi feita de forma diretamente proporcional ao tempo de serviço. Quem está há mais tempo recebe mais, tá? Então, vamos aqui, ó. Primeiro gerente, ele trabalha há quanto tempo? Há 3 anos, tá? Então, ele vai receber 3 vezes K. O segundo gerente, ó, o segundo gerente, ele está há 4 anos, então ele vai receber 4 vezes K. E o terceiro gerente, há 5 anos, então ele vai receber 5 vezes K. Certinho? E os três juntos, gente, vai receber 15 mil reais. Tá? Então, vamos lá, ó. 3K mais 4K mais 5K, igual a 15 mil reais, certo? Então, aqui a gente vai ter 9, 10, 11, 12, 12K igual a 15 mil reais, certo? Então, a gente vai ter que o K é igual a 1.250, tá? Passou, é só passar o 12 dividindo aqui, tá certo? K é igual a 1.250. Então, o primeiro gerente vai receber 3 vezes 1.250, tá? Que no caso aí vai dar 3.750, tá? 3.750 reais. O segundo gerente vai receber 4 vezes 1.250, certo? Que vai dar aí o valor de 5 mil reais. E o terceiro gerente vai receber 5 vezes 1.250, tá? O que vai dar o valor aí de 6.250.
Tudo bem? Se você somar aqui os três valores, vai dar os 15 mil reais. Tá certo? Vamos ao exercício de número 4. Para incentivar os jogadores de um clube, o treinador determinou que fosse dividida a quantia de R$ 1.560 a três jogadores, X, Y, Z, de forma inversamente. Agora é divisão inversa, tá? Inversamente proporcional às faltas cometidas por eles, sabendo que eles cometeram duas, quatro e três faltas, respectivamente. Quanto receberá cada um deles? Bom, agora a divisão ela é inversa. O que isso significa? Que quem tem mais falta vai receber menos, tá? Quem tem menos falta vai receber mais, tá? A divisão agora ela é inversa, tá? Como é que eu faço quando a divisão é inversa? Gente, ao invés de multiplicar o valor pelo K, eu vou dividir o K pelo valor. Então vamos lá, ó. O primeiro jogador que é o X, tá? Primeiro jogador X. Então eu vou pegar o K, que é a minha constante de proporcionalidade, tá? Ao invés de multiplicar pelo valor, eu vou dividir pelo valor. Quantas faltas fez o jogador X? O jogador X, ó, fez duas faltas, né? Porque aqui ele usou a palavra respectivamente, tá? Então, o primeiro fez duas, o segundo fez quatro e o jogador Z fez três faltas, tá? Então, aqui eu vou dividir por dois, tudo bem? O jogador Y, quanto que ele vai receber? Tá? Ele vai receber K dividido por 4. Ele fez quatro faltas, tá? E o jogador Z, ele vai receber K dividido por 3, certo? Então, gente, ó, quem é que vai receber mais aqui? Quem vai receber mais vai ser o jogador X. Por quê? Porque ele fez menos falta, tá? E quem vai receber menos vai ser o jogador Y, porque ele fez mais falta, né? Observe, gente, que o numerador, ele é igual para os três, não é? O numerador é o de cima, então ele é igual para os três. O que que acontece, ó? Por exemplo, aqui, quando eu dividir o K por 2, né? Vai dar um valor. Quando eu dividir o K por um número maior ainda, esse valor ele diminui, né? Porque eu estou dividindo o número por um número maior. Então, quando eu tenho um numerador e divido esse numerador por números cada vez maiores, o resultado ele vai diminuindo. É por isso que o jogador Y vai receber menos, tá? Porque eu estou dividindo por um número maior. Beleza? Então tá. Agora, fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros exercícios. Eu vou somar tudo isso aqui que vai ser os valores que eles vão receber, tá? E vou igualar ao total, que é de 1.560. Então, no caso aqui, como eu vou ter fração, tem que tirar o MMC, tá? E fazer aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, a primeira vai ficar K dividido por 2 mais K dividido por 4 mais K dividido por 5. Isso vai dar o total, que é de 1.560, tá? Eu já vou colocar aqui dividido por 1, tá certo? O MMC entre o 2 e o 4, entre o 2, o 4, perdão, aqui não é 5, é 3, perdão. Aqui é 3. Entre o 2, o 4 e o 3, tá? O MC aqui é 12, tá? Então, eu faço dois traços, um de cada lado, tá? E coloco 12 e 12, tá? Agora, eu vou ter que achar a parte de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, ó, 12 dividido por 2, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 2 e multiplica o de cima. 12 por 2 é 6, vezes K, 6K. Mais 12 por 4 é 3 vezes K, 3K. Mais 12 por 3 é 4 vezes K, 4K. Tá certo? Do outro lado, ó, mesma coisa. Divide
e depois multiplica, tá certo? 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 1.560, tá? Vai dar 18.720. 18.720. Agora pode cancelar o denominador, tá? E resolver só a parte de cima. Então, a gente vai ter 13K no total aqui, né? Somando aqui vai dar 13K igual a 18.720. K vai ser igual a 18.720 dividido por 13. K vai ser igual a 1.440. Agora eu venho aqui e encontro o valor de cada um. Tá? 1.440 dividido por 2. Então, o primeiro jogador vai receber R$ 720. O jogador Y, 1.440 dividido por 2, tá? E ele vai receber R$ 360. E o jogador Z, 1.440 dividido por 3, tá? E ele vai receber R$ 480, tá certo? Então é isso. Se você juntar os três valores, vai dar o 1.560, beleza? Muito bem, gente. Então a tarefa 34 está corrigida, tá? Eu já vou para a tarefa 35, tá? Que é a tarefa de razões especiais. Quais foram as razões especiais que nós vimos? Densidade demográfica, escala e velocidade, certo? Então, no primeiro textinho aí, gente, na tarefa 35, ele me deu aí um texto informativo, tá? Ah, só que a pergunta que ele faz é o seguinte: ele fala que em Bogotá, seus 7,8 milhões de habitantes se acotovelam, produto da maior densidade urbana em toda a região. Calcule a densidade demográfica, sabendo que a área da cidade é de 1.775 quilômetros quadrados, tá? O que que é a densidade demográfica, gente? Ó, densidade demográfica, tá? Densidade, ah, densidade demográfica, tá? É uma razão, tá? É a razão entre o quê? Entre o número de habitantes, tá? Pela área ocupada, certo? Então, aqui no caso da cidade de Bogotá, qual que é o número de habitantes? 7,8 milhões, tá? 7,8 milhões, gente, é a mesma coisa ó, que 7,8 vezes 10 elevado a 6, tá? Quando você multiplica aqui, né, você vai andar com a... Ó, quando você multiplica por 10, vai dar 78, né? E ainda vai faltar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Bem, então aqui vai dar 7.800.000 habitantes, tá certo? Então, 7.800.000 habitantes, tá? 3, 4, 5 zerinhos aqui, tá? Dividido, tá? Pela área, no caso aí, 1.775, tá? Quilômetros quadrados. Isso vai dar um valor aproximadamente, tá? 4.394 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Essa é a densidade demográfica aí de Bogotá. Tudo bem?
No exercício número 2, em um mapa, a distância entre duas cidades corresponde a 8,5 centímetros. Sabendo que a distância real é de 4.250 quilômetros, qual foi a escala utilizada? Então, aqui eu quero saber qual que foi a escala. Como é que você calcula a escala? Gente, a escala também é uma razão. A razão entre o quê? Entre a medida do desenho e a medida real, tá? Então, a medida do desenho dividido pela medida real. É assim que a gente calcula a escala, tá? Só que essas medidas, gente, tem que estar na mesma unidade, tá? Então, eu vou colocar tudo em centímetros, tá? Então, no caso aqui, medida do desenho, 8,5 centímetros, tá? Aqui, essa distância aqui, que está em quilômetros, eu vou transformar ela em centímetros, tá? A gente sabe, pessoal, ó, que 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro é equivalente aqui, ó, a 100 mil centímetros, tá? Bem, 1 quilômetro corresponde a 100 mil centímetros. Então, quando eu quero transformar quilômetros em centímetros, basta multiplicar aqui por 100 mil, tá? Então, no caso aqui, 4.250 quilômetros, né? Se eu multiplicar aqui por 100 mil, então a gente vai ter, só acrescentar aqui 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Bom, então a gente vai ter aqui 425 milhões, tá? 425 milhões centímetros, tá? Então aqui coloquei as duas unidades em centímetros, tá? Tudo bem? Aí, no caso, essa fração, gente, eu vou dividir em cima e embaixo por 8,5. Em cima e embaixo. Aí, nós vamos ter aqui, vai ficar 1 em cima, tá? Sobre 50 milhões embaixo. O que isso quer dizer? O que essa escala quer dizer? Que para cada 1 centímetro do meu desenho, corresponde a 50 milhões de centímetros na medida real, tá? Então, essa aqui é a escala, tá? Ou seja, é de 1 para 50 milhões, certo? Ah, exercício número 3. Uma pessoa tem 1,60 m de altura. Qual é a altura dela em uma foto de escala de 1 para 20, tá? Aí, no caso aqui, como ele me deu a escala, gente, você pode fazer uma simples regrinha de 3, tá? Então, olha só, aliás, a medida do desenho, tá? Desenho e a medida real. E a medida real, tá? Então, gente, a gente sabe que pela escala, né, a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 20 centímetros na real, tá? Então, aqui está em centímetros e em centímetros, tudo bem? Então, a cada 1 centímetro do meu desenho corresponde a 20 centímetros na medida real. A altura real da pessoa é de 1,60 m, né? Ou seja, de 1,6 metros. 1,6 metros é a mesma coisa, né, que
160 centímetros, tá? Então, aqui eu vou colocar 160 centímetros. Então, se 1 está para 20, né? 160 centímetros na medida real vai estar para x na medida do desenho, tá? E aqui é uma regrinha de 3 simples, tá? Então, 20 vezes x, 20x igual a 160 vezes 1, 160. Então, x vai ser igual a 160 dividido por 20. Corta os dois zerinhos aqui. X igual a 8. 8 o quê? 8 centímetros, tá? Então, na foto, essa pessoa vai ter 8 centímetros. Joia? Exercício número 4. Um carro percorreu a distância de 840 quilômetros entre duas cidades, com velocidade média de 120 quilômetros por hora. De acordo com essas informações, responda. A velocidade média no problema é apresentada em quilômetros por hora. O que isso significa? Significa que em 1 hora esse carro percorreu 120 quilômetros, tá? Em 1 hora, o carro percorreu 120 quilômetros, certo? Qual foi o tempo gasto para esse carro fazer a viagem, tá? Como é que você calcula o tempo, gente? Olha só, a gente sabe que a velocidade, tá? A velocidade é uma razão. Razão entre o quê? Entre a distância e o tempo, tá? A distância e o tempo. Ou seja, V é igual a D dividido pelo T, que é o tempo, tá? No caso aqui, ele me deu a velocidade, né? No caso, a nossa velocidade aqui é 120 quilômetros por hora, e a distância, né? Ó, a distância que ele me deu aqui é de 840 quilômetros, tá? Então, a distância, 840 quilômetros. Então, vamos substituir aqui. 120 igual a 800 dividido pelo tempo, t. Aí passa esse t aqui multiplicando. Vamos ter 120t igual a 840 e volta com 120 dividindo. 840 dividido por 120, tá? Corta zero aqui. T vai ser igual a 7 horas. Tá certo? Então, resposta levará 7 horas. Tá certo? Exercício número 5. A distância percorrida entre Cuiabá e Salvador por um determinado caminho é de aproximadamente 3.400 quilômetros. Um ônibus demora 42,5 horas desde sua saída de Cuiabá até chegar a Salvador, incluindo horas de descanso e alimentação. Qual é a velocidade média desse ônibus durante o trajeto? Então, gente, ele me deu, né, a distância, que é o D, em quilômetros. Ele me deu o tempo em horas, 42,5 horas. E ele quer saber quem é a velocidade, tá? A gente sabe que a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Então, velocidade é igual a 3.400
dividido por 42,5, tá? E essa divisão, ela vai dar 80, 80 quilômetros por hora, tá? Essa é a velocidade média, tá certo? Então, essa foi a correção da tarefa 35, tá? Vamos agora à correção da tarefa 36. Regra de 3 composta. 10 lâmpadas de 100 watts ficam acesas 8 horas por dia e consomem 240 quilowatts de energia por mês. Qual será o consumo mensal em quilowatts-hora se 5 lâmpadas de 100 watts cada uma ficarem acesas 6 horas por dia, tá? Então, gente, de acordo aqui com a tabelinha, tá? Quais são as minhas grandezas? Ó, número de lâmpadas, o tempo e a energia que elas gastam, tá? Então, ó, 10 lâmpadas, né? Durante 8 horas por dia, elas vão ter, elas vão consumir aqui 240 quilowatts-hora, tá? 5 lâmpadas trabalhando 6 horas por dia vão consumir quantos quilowatts-horas? É o que eu chamei aqui de X, certo? O que que você tem que fazer? Comparar a grandeza que tem o X, né? Que no caso aqui, né, na energia. Vou comparar energia com tempo e depois comparar energia com lâmpadas, tá? Então vamos lá, comparar energia com o tempo. O que que aconteceu com o tempo? O tempo diminuiu, tá? O tempo diminuiu. Se o tempo diminuiu, então vai gastar menos energia, tá? Então vai diminuir a energia também, ó. Ou seja, essas duas grandezas são GDP, tá? Agora vamos comparar energia com lâmpadas. O que que aconteceu aqui com as lâmpadas? Ó, diminuiu o número de lâmpadas, né? Se diminuir o número de lâmpadas, também vai diminuir a energia consumida. Então, ó, uma baixou, a outra baixou. Então, também é GDP, grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, as duas são GDP, tá? Você não vai inverter nada, você vai montar a continha exatamente como está na tabela. Então, começa onde está o X, ó. 240 sobre X vai ser igual. Agora você vai multiplicar as outras razões, tá? 8 sobre 6 vezes 10 sobre vezes 10 sobre 5, tá? Opa, 10 sobre 5. 10 sobre 5. Gente, antes de fazer a multiplicação, você vai fazer a simplificação, tá? Para não trabalhar com números muito altos. Então, aqui eu vou simplificar o 10 com 5, né? Simplificando por 5, aqui vira 2, aqui vira 1. O 8 com o 6, simplificando por 2, aqui vira 4, aqui vira 3, correto? Então, vamos ficar 240 sobre x vai ser igual a 4 vezes 2, 8, 3 vezes 1, 3, tá? Aí faz aqui a regra da cruzadinha, tá? Já simplifiquei aqui, agora pode fazer a regra da cruzadinha. Então, a gente vai ter 8x igual a 240 vezes 3, vai dar 12.6.720, tá? Então, x vai ser igual a 720 dividido por 8. Opa, 720 dividido por 8. X é igual a 90, tá? No caso aí, o que nós estamos calculando? A energia consumida. Então, 90 quilowatts-hora. Tá certo? Tá aí a resposta. Vamos à letra B. 8 pedreiros constroem
50 metros quadrados de um muro em 5 dias, tá? Então, ó, 8 pedreiros constroem 50 metros quadrados, que é a superfície, né? Em 5 dias, trabalhando certo número de horas. Em quantos dias, ó, em quantos dias, o X está aqui no dias, 10 pedreiros de mesma eficiência construirão 100 metros quadrados de um mesmo tipo de muro, trabalhando o mesmo número de horas diárias. Então, aqui, as minhas grandezas são pedreiros, área, né, ou superfície, e tempo, em dias. Beleza? Então, o que que eu quero descobrir aqui? O número de dias. Então, eu vou comparar dias com superfície, tá? Então, aqui no primeiro, né? Vamos lá, dias e superfície. O que que aconteceu com a superfície, com a área que eles vão pintar, né? Que eles vão construir? Aumentou. Gente, se a área de construção aumenta, vai levar mais tempo, tá? Então, essa aqui também aumenta. Beleza? Então, essas duas grandezas, ó, são GDP, tá? Agora, vamos comparar o tempo com os pedreiros. O que que aconteceu aqui com os pedreiros, ó? Aumentou o número de pedreiros, né? Galera, se aumentou o número de trabalhadores, tá? Eles vão fazer o trabalho mais rápido. Então, o tempo ele vai diminuir. Concordam? Então, ó, pedreiros aumenta, tempo diminui, tá? Sempre que você tiver assim, é, número de trabalhadores e tempo, vão ser grandezas inversas, tá? Porque quanto mais pessoas trabalhando, menor vai ser o tempo para realizar esse trabalho, tá? Quanto menos pessoas trabalhando, maior vai ser o tempo para realizar o trabalho, tá? Porque você tem menos pessoas trabalhando, certo? Então, essas duas aqui são G e P. Opa! Essas duas aqui são G e P, beleza? Ou seja, eu vou ter que inverter, tá? Não esqueça, gente. G e P, grandezas inversamente proporcionais. Por que elas são inversas? Porque aumentou o pedreiro, diminuiu o tempo. Então, é inverso. Uma sobe, outra desce, tá? Então, essa daqui eu vou ter que lembrar de inverter, tá? Inverte. Beleza? Então, vamos montar a nossa continha aqui, ó. Começa aqui onde está o x, tá? Então, ó, 5 está para x igual 50 sobre 100 vezes, ó, eu vou inverter, 10 sobre 8, tá? Vamos fazer as simplificações. Então, aqui na primeira, ó, 50 e o 100, gente, dá para simplificar por 50, né? Simplificando por 50, aqui vira 1, aqui vira 2. Simplificando essa daqui por 2, aqui vira 5, aqui vira 4. Tudo bem? Aí vai ficar assim, então. 5 sobre x é igual 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4 é 8, tá? Daqui, gente, já podemos concluir que o x é igual a 8, né? Mas se você quiser fazer a cruzadinha, ó, vai ficar 5 vezes x, 5x. 5 vezes 8 igual a 40. Então, 5x igual a 40. X é igual a 40 dividido por 5. X igual a 8. 8 o quê? Nós estamos calculando tempo que é em dias, tá? Então, 8 dias. Tudo bem? Tá? Beleza? Então, eles vão levar 8 dias. Letra C. 3 torneiras idênticas abertas até o final. Enche um tanque de
3.000 litros em 10 horas. Em quanto tempo 8 torneiras iguais às primeiras encherão um tanque de 1.000 litros, né? Então, ó, 3 torneiras abertas até o final enche um tanque, ó, de 3.000 litros em 10 horas, tá? Em quanto tempo, em quanto tempo 8 torneiras vão encher o mesmo tanque, vão encher, né? Iguais às primeiras, vão encher um tanque de 1.000 litros. Então, quem que são as minhas grandezas aí, gente? Torneiras, litros, né? Que é a capacidade, tá? Ou volume. E o tempo, que é dado em horas. Então, 3 torneiras enche um tanque de 3.000 litros em 10 horas. 8 torneiras, né? Vão encher um tanque de 1.000 litros em quantas horas? Então, o X aqui é o tempo. Vamos analisar as grandezas, tá? Vamos comparar o tempo com o volume. O que aconteceu com o volume? Olha só, gente, o volume ele diminuiu. Diminuiu, né? Se você tem menos volume, vai levar menos tempo para encher, tá? Vai levar mesmo menos tempo. Então, essas duas aqui, ó, como elas têm o mesmo sentido, né? As duas diminuindo, então elas são GDP, porque elas têm o mesmo sentido, tá? Agora, vamos comparar tempo com torneiras. Tempo e torneiras. Olha só, o que aconteceu com as torneiras? Aumentaram. O que vai acontecer com o tempo? Gente, se você tem mais torneiras para encher um tanque, tá? Vai levar menos tempo, tá? É a mesma ideia, gente, dos pedreiros, né? Se você tem mais pedreiros trabalhando, vai levar menos tempo para realizar o serviço. Aqui, se você tem mais torneiras trabalhando, né, vai levar menos tempo para elas encherem o tanque, tá? Então, torneiras aumentou, o tempo diminui. Então, elas vão o quê? GIP. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter, tá? Então, essa razão aqui, a razão das torneiras, ela deve ser invertida, tá? Inverter. Então, vamos montar a continha. Ó, então, 10 está para x, igual 3.000 para 1.000, vezes, inverte, hein? 8 sobre 3, tá certo? Aqui dá para simplificar, né? Ó, esses 3 zerinhos aqui, cancela com esse aqui. Aí vai ficar 3 aqui e 3 aqui, né? Aí já pode cancelar, ó. Esse 3 aqui, né? Simplificando por 3. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Tá? Aí não tem mais o que simplificar. Então, 10 sobre x igual. Então, vai ficar 1 vezes 8 sobre 1 vezes 1. Tá certo? Agora faz a cruzadinha, tá? Ó, 8 vezes x e 10 vezes 1. Então, nós vamos ter 8x igual a 10 vezes 1, que é 10. X é igual a 10 dividido por 8, tá? 10 dividido por 8, gente, vai dar aqui 1,25, tá? Então, x igual a 1,25, o quê, gente? Horas, tá? Só que 1,25 horas seria 1 hora e quantos minutos, né? Ah, Jeff, seria 1 hora e 25 minutos? Não, não. Cuidado, hein, ó. 1 hora e 25 minutos. O que é 1 hora e 25? Ó, 1 hora, vamos colocar aqui, ó. 1 hora, 1,25 horas, né? É 1 hora mais 0,25 horas, tá? Então, galera, ó, 0,25 horas é 1/4 de hora, tá? Porque 1 dividido por 4 é 0,25, tá?
Então, isso aqui é 1/4 de hora. Então, nós temos 1 hora e mais 0,25 horas. Como é que você transforma essas horas aqui em minutos? Como é que você transforma a hora em minutos? Multiplicando por 60, não é? Então, ó, se eu multiplicar esse valor aqui por 60, ó, se eu multiplicar aqui por 60, isso aqui vai dar 15, tá? Estou transformando horas em minutos, tá? Você multiplica por 60. Ou seja, 0,25 horas é a mesma coisa que 15 minutos, tá? 15 minutos. Tudo bem? Beleza? Então, resposta levará 1 hora e 15 minutos, tá? 1 hora e 15 minutos, tá? Não é 1 hora e 25 minutos, hein, gente? Tá? Você tem que transformar essa parte decimal aqui em minutos, tá? Para você transformar hora em minutos, você multiplica por 60, porque 1 hora tem 60 minutos, tá? 2 horas, 120, tá? Por aí vai, beleza? Exercício número 2. No exercício 2, ele dá um textinho aí informativo, tá? Falando aí sobre o etanol, né? Que ele é um biocombustível que tem como matéria-prima a cana-de-açúcar, tá? Então, é um texto informativo, tá? Aí na letra A, também é uma pergunta a nível informativo. Além do biocombustível produzido pela cana-de-açúcar, você conhece outras matérias-primas para a produção de outros biocombustíveis? Quais? Se necessário, pesquise, tá? Então, quais são outras matérias-primas, pessoal, para produzir biocombustível, tá? Além da cana-de-açúcar, tá? Então, a gente tem aí o amendoim, o babaçu, a beterraba, a própria cana-de-açúcar, canola, dendê, girassol, resíduos agrícolas, milho, soja, mamona, pinhão manso, óleo de palmas e trigo, tá? Então, aí são algumas das matérias-primas, tá? Que também podem produzir biocombustível, certo? Aí, então, é só uma questão mais informativa. Agora, o que nos interessa é a letra B. Ele pergunta o seguinte: se 1 hectare de plantação de cana-de-açúcar produz, em média, 80 toneladas do produto, que por sua vez produz no mínimo 6.800 litros de etanol, quantos litros de etanol seriam produzidos se após uma geada houvesse uma perda de 10% na produção do produto de 2 hectares, tá? De 2 hectares. Então vamos lá, ó. Quais são aqui as minhas grandezas, tá? No caso aqui, gente, a plantação, que está em hectare, tá? A quantidade de toneladas produzidas de cana-de-açúcar e a quantidade de litros que vai ser produzido por essa quantidade de cana-de-açúcar, tá? Litros de etanol. Beleza? Então, ó, 1 hectare produz 80 toneladas de cana-de-açúcar, que vai produzir 6.800 litros de etanol, tá? Eu quero saber quantos litros de etanol serão produzidos por 2 hectares, tá? Sabendo, gente, que olha só, ele fala que a produção ela teve uma perda de 10%, tá? Ou seja, o que significa dizer que perdeu 10% da quantidade, né? Seria, no caso aqui, ó, 10% de 80. 10% de 80, ó, 10% de 80 é igual a 8.
Ou seja, houve uma perda aí de 8 toneladas, tá? De cana-de-açúcar, de 8 toneladas. Ou seja, se perdeu 8 toneladas, eu fiquei com quantas? Com 72 toneladas, tá? Tudo bem? Então, foi aí uma perda que teve de 10%, tá? Beleza? Não é 70, hein, gente? É 72, porque 10% de 80 é 8, tá? Então, perdeu 8 toneladas, então ficou com 72 toneladas, tá? Beleza. Então, vamos lá analisar as grandezas. Litros e quantidade, né? Em toneladas. O que aconteceu com a quantidade de toneladas? Diminuiu. Se diminuir a quantidade de toneladas, vai ser produzida menos etanol, tá? Então, abaixo o etanol também. Então, essas duas grandezas, ó, são GDP, tá? Agora, o que aconteceu aqui com a área da plantação? Né? Aumentou, de 1 foi para 2. Então, a plantação aumentou, tá? Se a área aumentou, vai produzir mais litros de etanol também, tá? Então, ó, as duas aumentaram, portanto, é GDP, tá certo? Então, eu vou montar aqui a continha do jeito que tá, não vou inverter nada. Então, vai ficar, ó, 6.800 sobre X igual 80 por 72 vezes 1/2. Tá? Agora eu vou simplificar o 80 e o 72 por 8, né? Então, se eu simplificar por 8, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 9, tá? E ainda dá para simplificar esse 10 com esse 2, tá? Simplificando por 2, né? Aí vai ficar o 10 vira 5 e o 2 vira 1. Agora não dá para simplificar mais. Então, nós vamos ter 6.800 sobre x igual 5 vezes 1 é 5, 9 vezes 1 é 9. Agora faz aqui a cruzadinha, beleza? Aí nós vamos ter, então, 5 vezes x, 5x, igual a 9 vezes 6.800. 5x vai ser igual 6.800 vezes 9, vai dar 81.200. 81.200. X igual 81.200 dividido por 5, tá? E essa divisão vai dar 12.240. 12.240 litros de etanol. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Tá aí, então, as coisas são das 3 tarefas. Tá joia? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar em sala de aula. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Obrigado e até o próximo.